Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje vou comentar um pouquinho sobre os 5 principais erros que você tem praticado ou tem feito na sua vida, no seu cotidiano, na sua rotina de cuidados com a pele e você nem percebe, e que são erros que podem estar realmente prejudicando a sua pele, gerando um envelhecimento precoce da sua pele ou algum tipo de prejuízo. Então fica nesse vídeo que eu vou comentar um pouquinho mais. Bom, primeiro ponto, primeiro erro que muitos pacientes acabam tendo realmente, além de não fazer uma rotina de skincare propriamente dita, não estar passando por uma avaliação dermatológica, geralmente uma avaliação presencial, para que a gente consiga entender qual o tipo da pele do paciente, quais as necessidades daquela pele, é quando o paciente realmente faz uma rotina sem uma supervisão, sem uma prescrição médica. Então isso é um erro importante. Muitos pacientes acabam tendo acesso a diversos produtos na farmácia, ou porque viram na internet, no YouTube, no TikTok, no Instagram, ou porque algum familiar indicou, enfim. Então muitos pacientes acabam realmente utilizando produtos que nem sempre são indicados para o seu tipo de pele, para a necessidade da sua pele. Então, muitas vezes isso pode não gerar nenhum tipo de prejuízo, o que é bom, mas a gente sempre tem a chance de ter alguma queimadura, uma irritação, uma mancha, uma coceira, vermelhidão, porque nem sempre aquele produto de fato vai ser indicado para você. Então, é importante a gente sempre alinhar isso com o nosso paciente. Cada pele tem uma necessidade, nem todos os produtos servem para todo mundo. Outro erro importante é quando o paciente ou não reaplica o protetor, né? Eu acho que esse seria realmente o principal erro relacionado à proteção solar, ao uso do protetor solar, mas é quando o paciente não faz a reaplicação durante o dia. Então é importante que a gente faça essa reaplicação. Tudo vai depender da localização, de onde o paciente mora, quais atividades físicas ele faz, qual a exposição solar que ele tem no dia a dia, nos deslocamentos, indo ao trabalho, enfim. Mas é importante a gente lembrar que o protetor deve ser reaplicado durante o dia para que a gente consiga garantir a fotoproteção durante o dia inteiro. Então, aquele número que a gente vê, o FPS 50, 60, 70, ele vai se perdendo, vai se degradando com o passar das horas. Então, é fundamental essa reaplicação de tempos em tempos durante o dia para que a gente consiga assegurar essa maior proteção. E assim, a gente consiga evitar o câncer de pele, lesões realmente malignas, prejudiciais para a nossa pele, bem como manchas e o envelhecimento precoce. Então, é outro aspecto que é um erro comum da rotina, mesmo quando o paciente quer ou está se propondo a fazer a rotina de skincare, muitas vezes ele não foi orientado ou não se atentou que de fato é necessária a reaplicação do protetor. Outro erro comum é principalmente quando o paciente acha que aquela prescrição, que aquela lista, aquela rotina de cuidados com a pele é para o ano inteiro, é para toda a época do ano. Então é importante a gente sempre alinhar com o paciente que alguns ácidos, principalmente, alguns clareadores, quando a gente está pensando num tratamento de melasma, de manchas, não devem ser utilizados todo ano ou todos os dias, todas as noites. Então a gente sempre prioriza períodos de inverno, de temperaturas mais baixas, para que a gente consiga utilizar ácidos mais fortes, ácidos em concentrações mais altas, clareadores, e essa associação de ácidos e clareadores de uma maneira mais segura, de uma maneira mais tranquila, sem tanta irritação, sem nenhum tipo de mancha ou de piora da mancha do paciente. Então a gente tem sempre que ter isso em mente. Muitos pacientes acabam passando com um dermatologista uma vez na vida, ficam com aquela prescrição por anos e anos, utilizando de uma maneira incorreta. Nossa pele acaba sofrendo transformações e se modificando ao longo do tempo, com a idade. Então nem sempre uma receita que você teve na adolescência para um quadro de acne vai ser válida hoje para um quadro de manchas, ou para um quadro de desidratação da pele, ou para um quadro onde a gente tenha que clarear, né, alguma mancha. Então é importante a gente realmente sempre ter essa reavaliação constante, essa constância na avaliação com o dermatologista, para que a gente consiga ter uma rotina mais ajustada, mais atualizada para a nossa pele. Outro erro importante é o paciente achar que somente os cuidados de skincare vão ser suficientes para cuidar da sua pele, para manter essa pele saudável. Então a gente sabe que tudo que a gente passa por fora, aplica no rosto, tem uma absorção ali tópica, local, mas a gente tem que avaliar o paciente como um todo. Então a gente tem que sempre considerar as comorbidades que o paciente tem, seus problemas de saúde, se tem diabetes, algum problema de circulação, de tireoide, colesterol alto, avaliar principalmente se o paciente tem algum hábito, né, de vida que possa comprometer a saúde da sua pele, seja através do cigarro, da bebida alcoólica, se é um paciente que está sempre exposto ao sol, faz maratona no sol, faz alguma atividade laboral, de trabalho, ou em área rural, que fica muito exposto ao sol. Tudo isso tem que ser considerado na hora que a gente vai elaborar os cuidados para a pele do nosso paciente, bem como propor todo o tratamento, o planejamento de cuidados com a pele. Então isso é importante a gente ter em mente. Não adianta o paciente estar utilizando o ácido mais caro, importado, mais chique, se ele realmente está tendo uma dieta, por exemplo, hipercalórica, gordurosa,
e que pode prejudicar ali um quadro de acne, por exemplo, que ele está tratando. Então é sempre importante a gente alinhar isso com o nosso paciente. Outro erro comum é o paciente achar que peles oleosas não devem ser hidratadas durante o dia. Então a gente sempre tem que orientar que existe uma diferença entre pele oleosa e pele hidratada. Muitas vezes a gente pode ter uma pele oleosa que nem sempre ela está hidratada. Ela só tem realmente esse acúmulo a mais ali de sebo, de óleo, de ácidos graxos, e nem sempre vai ter realmente uma hidratação correta. Então é importante a gente ajustar ali a rotina de skincare com sabonete, um gel de limpeza específico para esse controle de oleosidade, utilizar algum sérum que tenha uma ação hidratante, que faça uma hidratação profunda da nossa pele, e sérums também que controlem a oleosidade, controlem cravos, espinhas. Então é sempre importante a gente alinhar isso com o nosso paciente. Ao final do dia, claro, nem todo paciente que tem a pele oleosa vai estar com a pele sequinha como no começo do dia, isso é normal. Porém, a gente tem que conseguir manter pela maior parte do tempo ali esse controle de oleosidade de uma maneira satisfatória para o nosso paciente, tá? E assim a gente consegue garantir essa pele hidratada por mais tempo, por mais horas também. E lembrando que a hidratação não é só através dos produtos tópicos, dos sérums, dos cremes, mas também por via oral. Então, pacientes que ingerem uma baixa quantidade hídrica de água durante o dia também vão ter uma baixa quantidade de água retida na pele. Então, a nossa pele tende a desidratar, tende a ficar mais ressecada se a gente ingere menos água. E outro erro também bastante comum é o paciente acabar acreditando exclusivamente na rotina de skincare, nos produtos que são prescritos, como uma solução definitiva dos seus problemas de pele. Então, muitos pacientes que, por exemplo, têm uma queixa de ruga, de pé de galinha, rugas na testa, acreditam que algum ácido hialurônico, algum super hidratante vai ser capaz de minimizar isso, e a gente sabe que nem sempre isso vai acontecer. Muitas vezes esses produtos têm uma ação ali diretamente na mancha, na ruga, na imperfeição, mas não são capazes de reverter isso ou de evitar essa piora, vamos dizer assim, desse acometimento estético. Muitas vezes a gente tem que partir para um procedimento estético, seja um botox, toxina botulínica, seja um preenchedor, algum tipo de hidratação mais profunda da pele, algum tipo de laser, microagulhamento. Então, muitas vezes a gente associa procedimentos estéticos ao tratamento estético, ao tratamento que o paciente já vem fazendo de cuidados com a pele. Uma coisa complementa a outra e a gente consegue resultados ainda mais potentes, ainda mais satisfatórios. Claro que isso tem um custo, então muitas vezes os pacientes não conseguem arcar, são procedimentos caros, procedimentos que realmente demandam um pouco mais de tempo, de recuperação, alguns procedimentos são mais chatinhos mesmo. Então, alguns pacientes acabam realmente não conseguindo fazer uma avaliação, um tratamento mais profundo da sua queixa, da sua pele, mas isso não impede que o paciente de fato tenha uma rotina minimamente regrada dentro do padrão, dentro do bolso que o paciente consegue arcar, de cuidados com a pele, de rotina de skincare. Eu quero saber de vocês têm cometido algum desses erros, têm percebido alguma coisa que vocês fizeram que interferiu diretamente na saúde da pele? Deixe aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho mais. E não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho para as notificações, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.